Depois que nós tivemos terminando, a gente... eu preciso de ser habilitado. Já acabei de habilitar, tá esquecendo. Tá. Peraí que eu vou ter que fazer aquele esqueminha, tá? Tá bom. 5. Agora tem que stop. Não sei se qual o outro processo mais rápido, mas... Outro dia o Sérgio estava ensinando lá para a Ilaene, né? Porque tem um monte de gente que não, como se fala, não domina essas coisas aqui, né? Eu já não domino. Eu não sei fazer. Então, aí o Sérgio, o pastor Sérgio Iwasa, ele é bem inteligente, né? Então, ele manja nas coisas. Aí ele estava falando para ela clicar a janelinha do Windows. Mas outro dia eu fiz isso e aqui não funcionou para nada. Não, se você clicar na janelinha do Windows, você vai abrir aquele menu na esquerda, que é ligar, desligar e não é? Não, vai aqui, ó. Sei lá. Abre o... Como chama? Abre aquela tela, né? Do trabalho. É. Sei lá. Mas aí ela fez do jeito que ele falou e funcionou. Ali no dela, né? Porque o dela estava acontecendo a mesma coisa que acontece aqui, né? Que aparecia a minha tela do computador, não assim, aqui no meu aumenta, mas para você estava aparecendo o pequeno, né? Ah, tá. Às vezes, sabe o que pode ser? A versão do Windows, a versão do teu PowerPoint. Tá, verdade. Tem isso também, né? Verdade. Esse nosso aqui já não é tão novinho, né? Apesar que esse daqui, pelo que o Fred falou, é mais novo do que o outro. O outro lá, que usa no DataShow, né? Mas tá ótimo. Tá funcionando, tá bom. Igreja, O importante é a mensagem. A igreja tá ótimo. Ele não atualiza mais alguns programas, né? Mas eu ia fazer o quê? Eu falei, mas está funcionando para aquilo que a gente precisa, então tá bom, né? Então vamos lá, vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer por esta noite, entregar este momento, pedir que a tua graça, teu Santo Espírito possa nos conduzir e nos ensinar. E queremos experimentar mais esta vida cheia do Espírito, Senhor. Pedimos por isso e te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Bom, então vamos ver essa vida cheia do Espírito Santo. Então, o propósito mesmo de Deus é que nós consigamos viver, né, essa vida cheia do Espírito Santo. Alguns não têm muita consciência dessa vida, né, cheia do Espírito, né, e acaba, vamos dizer assim, toda hora pedindo para o Espírito Santo encher, sendo que ele, né, às vezes já está se manifestando na vida da pessoa, mas ela não tem consciência, né? Alguns têm uma impressão assim, imagina que se você ficar cheia do Espírito Santo, você vai virar um super-homem, uma super-mulher, né? Vai ter poderes sobrenaturais. Alguns pensam assim, né? Que vai ser assim, você vai receber esse poder, então você vai ser que nem um profeta lá do Antigo Testamento, ou um dos discípulos, apóstolos, né? Mas não é isso que significa a plenitude do Espírito Santo, né? Só essa capacitação, né? Porque o Espírito Santo é uma pessoa, né? Não é uma energia ou só alguma coisa, né? Mas a gente para ter um relacionamento, né? Então, vamos ver algumas características de uma vida cheia do Espírito Santo, certo? Então, a primeira, né? A vida cheia do Espírito Santo é a gente viver sob o domínio do Espírito Santo.
tá? Então, vamos ver algumas coisas. Atos 2:4. A gente nunca vai sair dessa passagem da Pentecoste. Atos 2:4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Tá? Então, o Espírito Santo é que vai escolher quem é que vai falar e o que vai falar, né? Então, aqui eles falaram em outras línguas e eles não escolheram qual língua que eles queriam falar, né? Foi o Espírito Santo que realmente colocou e deu as línguas conforme ele, né, desejou, tá? Então, o Espírito Santo, ele é soberano e para poder decidir quem é que vai receber, quem é que vai falar o quê, e qualquer manifestação, né? Então, o Espírito Santo é que tem domínio, ele que está no controle de todas as coisas. Né? Então, a gente vê que as pessoas que olhavam ao redor, vamos lá ver, versículo 11, 2. Atos 2:11. Tanto judeus como os convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Né? Então, eles ficaram admirados. Aí fala dos judeus, dos árabes, né? Dos gregos, isso, né? Então, eles ouviram na sua própria língua. E vocês sabem, essas línguas não são parecidas, tipo, que nem a gente fala português e espanhol, né? São meio parecidos, né? Mas não são iguais, mas são parecidos. Dá para entender mais ou menos o que está dizendo, né? Às vezes não. Às vezes fala muito rápido, você não consegue entender nada. Mas essas são línguas totalmente diferentes uma da outra, né? Então, que nem eu falo, a gente tem aquela frase, né? Nossa, parece que está falando grego, mas se você, né, talvez o grego, assim, na íntegra, na gramática toda, a gente não consiga entender. Mas tem algumas palavras também que são similares, assim. A raiz é similar, né? Porque a raiz nosso veio do latim, então tem essas particularidades que são meio parecidas. Mas eles ficaram admirados. Como é que esses judeus que eram analfabetos agora estão falando em outras línguas? Né? Então, humanamente, não podia acontecer. Tá? Então, foi porque eles ficaram cheios do Espírito Santo, então, e é o domínio do Espírito Santo. Alguns têm uma reação diferente, versículo 13, 2:13. Atos 2:13. Alguns outros, todavia, zombavam e diziam: eles beberam vinho demais. Uhum. Então, enquanto uns estavam admirados, né? Uau, que isso, que aconteceu? Outros já estavam zombando, estão bêbados, está falando nada com nada. Nem conseguiram perceber a grandeza daquilo que estava acontecendo, tá? Então, nem sempre a manifestação do Espírito Santo as pessoas vão conseguir perceber, né? Tem gente que tem um coração mais duro e tem gente que tem um coração mais aberto, né? Para poder perceber. Vamos ver, então, o que Jesus falou. Mateus 9:17. Mateus 9:17. Nem se põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, a vasilha rebentará, o vinho se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova, e ambos se conservam. Então, aqui Jesus estava dizendo que iria ter um vinho novo, né? E aqui, ó, você vê, em Atos, a gente vê essas diversidades de reações, porque ninguém nunca tinha experimentado essa vida no espírito, tá? Então, imagine, nos nossos tempos a gente já ouviu falar, então nós não ficaríamos tão assustados como naquela época, tá? Então, o que seria esse novo vinho?
Na verdade, esse novo vinho, esse novo caminho, essa nova religião, essas boas novas, é o Evangelho de Jesus Cristo, tá? Então, Jesus já estava dizendo que iria ter novos tempos em que iríamos receber novos vinhos, né? Então, existe dois tipos de vinhos na Bíblia, tá? Um é esse, né, que é o novo vinho, né, que é estar cheio do Espírito e viver o Evangelho de Jesus Cristo, e o outro é desse Apocalipse 17. Apocalipse 17, Apocalipse é um livro meio complicado, né, porque tem umas figuras, tem umas que a gente não entende claramente se é uma coisa figurada ou se é uma coisa literal, é aquilo mesmo que vai acontecer, né? Porque João, ele foi tendo as visões e ele foi relatando, então a gente não sabe exatamente se é aquilo que vai acontecer mesmo ou se ele estava relatando da forma como ele conseguia perceber daquela época, tá? Então, a gente, outro dia, nós estamos estudando isso com os pastores, né? A gente estava até comentando, tem umas figuras ali que são assustadoras, se você vê pelo relato, né? Que Jesus mesmo vai voltar lá com não sei o quê, cabelo branco, a boca uma espada, uns troços assim, o olho fogo, né? Então, se a gente for no literal, dá medo, né? Dá medo. Não é assim muito, assim, vamos dizer, ó, oh, lindo, maravilhoso, né? Então, mas como a gente não sabe, mas ali no Apocalipse 17, ele fala da Babilônia, uma mulher que era vestida de púrpura e escarlate, que era uma besta, não, montada numa besta, que estava repleto de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Então, você já vê, né? Parece aquela coisa da mitologia grega, né? Um monstro, né? E ali fala que cheio de abominações, com imundícias da sua prostituição. Tá? Então, essa é a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Essa mulher estava embriagada com o sangue dos santos e o sangue das testemunhas de Jesus. Então, as pessoas que viviam nessa terra estavam embriagadas pelo vinho da taça de ouro dela, né? Então, contendo o vinho da prostituição e foram mortas por essa mulher, tá? Então, é um outro vinho, não é um vinho bom, né? É um vinho da maldade, da prostituição e do pecado, né? Vamos dizer assim, dos prazeres do mundo. E hoje as pessoas também estão se embriagando com esse vinho, né? Como nós falamos, né? O mundo está no maligno mesmo, e as pessoas estão mais cheias desse vinho do que do vinho do Espírito Santo, né? Efésios 5:18. Efésios 5:18. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito. Tá? Aqui Paulo estava associando, talvez não seja essa figura da Babilônia, a mulher, da prostituição, não. Aqui ele estava falando do vinho normal, né? O vinho natural que o ser humano busca, né? Se encher. Muitas vezes quem bebe é para, ou às vezes porque está muito alegre, ou muitas vezes é para poder esquecer alguma desgraça, né? Então, bebe para sair daquele mundo lá, né? Para poder, sei lá, não sei, não consigo imaginar que prazer que tem isso, né? Mas, graças a Deus, eu não gosto de beber, né? Mas tem gente que é fraco, né? E a Bíblia não, a gente sabe que bebida vicia, né? O álcool vicia. Então, a pessoa fica dependente mesmo, né? Então, cai no erro de começar a beber, depois não consegue mais parar, né? Fica preso.
Tá? Então, aqui Paulo, ele recomenda que a gente não se embriague, porque na época deles era muito comum, né, tomar vinho, tá? A gente também pode beber, moderadamente, né? Paulo até mesmo disse para Timóteo, né? Vai ser bom para o seu estômago, então toma um pouquinho cada dia, né? E, né, Beth, não é assim? Na medicina, moderadamente, ele faz bem, né, o vinho. Um copinho assim, ó, por dia. Ai, ai. Eu só gosto daquele vinho bem bobinho, sabe? Docinho, suavezinho. Aquele seco eu não gosto, não. Então quer dizer que eu não gosto, né? Ai, não sou apreciadora dessas coisas. Mas, então Paulo estava dizendo, né? Porque quem está embriagado, ele não tem controle sobre, né, o seu corpo, sobre as suas, né, suas condições, assim, então acabam fazendo coisas que talvez normalmente não faria, né, se tivesse normal. Mas bêbado acaba soltando as frangas, né, perde todo o senso e é isso. Né? Então, viver embriagado, né? Viver cheio do Espírito Santo é também a gente ser dominado por ele, né? Ser dominado pelo Espírito Santo. É a mesma imagem que Paulo quis mostrar em relação ao vinho, né? Que o Espírito Santo tem que te dominar completamente, né? Só que é aquela história, né? O Espírito Santo, ele é respeitoso, ele vai te respeitar, ele vai somente se você deixar, né? Esse controle. A bebida não, a bebida vai te tomar, mesmo que se você não queira, né? Mas com a vida no Espírito, você se submeter, né? Ao senhorio dele, tá? Então, vamos ver alguns exemplos. Quando Jesus, ele depois do batismo, né, ele passou um tempo em jejum, 40 dias, lá no deserto, onde ele foi tentado pelo diabo, né? Então, se ele não tivesse sido cheio do Espírito... Jesus é outra coisa, né? A gente vai falar, não, Jesus é filho de Deus, ele era Deus, então ele ia suportar, né? Mas Jesus é nosso modelo, né? Então, ele foi enchido pelo Espírito Santo. Lembra, no batismo dele veio a pomba, que era uma figura, né, mas que representa a descida do Espírito Santo sobre Jesus, né? Jesus já foi fecundado pelo Espírito Santo, né? Não foi um milagre, né? Mas ele foi cheio do Espírito Santo, né? Ele cumpriu com todas as coisas que ele precisava fazer e foi cheio do Espírito, né? Então ele foi capacitado, foi controlado pelo Espírito Santo, conseguiu passar por essa prova, pelas tentações, né? Por causa da presença do Espírito Santo na vida dele, tá? Vamos ver lá, Mateus 4, de 1 a 2. Mateus 4, 1 e 2. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Ele foi levado pelo Espírito. Tá? Então, só quem foi dominado pelo Espírito Santo é levado pelo Espírito, porque se você não quiser, se você não está dominado pelo Espírito, você não vai, né, deixar o Espírito te conduzir, certo? E Paulo também, tá? Paulo, ele foi para Jerusalém, mesmo sabendo que lá ele ia sofrer perseguição, talvez até morte, mas ele foi constrangido pelo Espírito Santo e ele foi. Então, humanamente falando, ele não iria, porque ele sabia que era perigoso, né? Então, mas mesmo assim ele foi porque foi guiado pelo Espírito Santo. Ele estava sendo dominado pelo Espírito Santo, obediente ao Espírito, né? Atos 20, 22 a 23. Atos 20, 22 a 23. Agora,
compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que, em todas as cidades, o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Então, o Espírito Santo estava conduzindo ele e o Espírito Santo estava mostrando também, olha, não vai ser fácil, vai ter dificuldades, mas ele estava conduzindo, né? Então, ser cheio do Espírito Santo é ser dominado, né, pelo Espírito Santo, é ser guiado, né, é ser dirigido pelo Espírito Santo, tá? Outro, ser cheio do Espírito Santo é uma vida de obediência ao ministério do Espírito Santo, tá? Então, quando Pedro, né, ali aquela passagem, Atos 2, 37 a 41, acho que não precisamos ler, né, já lemos várias vezes, fala ali que quando Pedro, né, depois dos ser enchidos lá pelo Espírito Santo, as 120 pessoas, né, naquela casa, depois o Pedro, então, pregou com uma autoridade, com uma ousadia, que as pessoas foram impactadas por essa mensagem e se arrependeram. 3.000 pessoas falam ali que foram batizadas, né? Então, o Espírito Santo, se você ser cheios dele, significa estar sendo obedientes, né, ao Espírito Santo. Ali, no caso de Pedro, as pessoas se arrependeram. Mas vamos ver esse de Estevão. Atos 7, 54 a 58. Atos 7, 54 a 58. Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus, e disse: Vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se juntos contra ele, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Então, ali, né, a gente vê uma outra reação, né? O Estevão estava cheio do Espírito Santo, ele teve essa visão do céu, visão de Deus ali, né? Vamos dizer assim, estava arrebatado até quase, né? E ele pregando com essa unção, vamos dizer, essa presença do Espírito Santo, e mesmo assim, olha só, as pessoas não conseguiam ouvir, né? Eles ficaram furiosos e apedrejaram, mataram o Estevão. Estevão teve até uma atitude como de Jesus na cruz, né? Ele falou, Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Olha só, estava que nem uns animais mesmo, né? E a gente pensa assim, nossa, ele estava fazendo tudo direitinho, ele estava na unção do Espírito Santo, por que será que aconteceu isso? Talvez foi para que Saulo, que era o Paulo, né, antes, foi para que ele visse. Talvez foi um testemunho para ele ser impactado, já começando ali, né? Porque eles deixaram as capas, ele estava lá consentindo as coisas que os outros estavam fazendo, não é? Você está lá segurando as capas é porque ele estava junto com essa turma aí, né? E a turma pegou as pedras e mataram Estevão. E de lá, o Paulo, né, continuou na perseguição e até que foi transformado e o nome dele foi mudado também, né? Então, a gente vê a diferença, né? De Pedro, as pessoas se arrependeram. Uau, ouviram aquela mensagem e foram tocadas. Mas de Estevão, não é porque ele não estava cheio do Espírito.
Ele estava cheio do Espírito, ele estava tendo até visões do céu, e ele foi apedrejado, né? Então, vamos ver agora no livro de Gálatas, tá? São várias passagens. Gálatas 5,16. Gálatas 5,16. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão aos desejos da carne. Uhum. Lê o 17 também. 17. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito o que é contrário à carne. É o que eu estava falando para vocês, né? Se a gente vive no Espírito Santo, a gente vai desejar as coisas do Espírito. Mas se a gente deixar né, a nossa carne nos domine, então vamos viver conforme a carne nos mandar, né? Nas fraquezas da carne. Então, andar no Espírito, no grego, tá? Ou andar ou viver no Espírito, tá? É a mesma palavra ali no grego, stoikomen, tá? Que, na verdade, é um termo militar, né? Que significa marchar, andar, né? Marchando, conforme a ordenança do seu oficial, do seu general, do seu comandante, tá? Então, você não pode desobedecer, né? Você é forçado a andar. Então, não é um andar assim, né? Só andar. É um andar obediente, é um andar seguindo, vamos dizer assim, as ordens, né? Então, ali, quando Paulo fala da gente viver, né, no Espírito, da gente andar no Espírito, a gente obedecer ao Espírito Santo e não à nossa carne, né? E não viver conforme os desejos da nossa carne. Aí, do 19 ao 21, né, que eu não coloquei aí, mas fala das obras da carne, né, que a gente também já leu, fala ali, que são prostituição, purezas, feitiçarias, idolatria, lascívia, ciúmes, porfias, inimizades, discórdias, tensões, facções, invejas, budices, glutonarias e coisas semelhantes a essa, é muita coisa, muito pecado. Mas se você não vive no Espírito, você está vivendo na carne, né? Uma vez eu ouvi a mensagem do pastor Kay sobre isso, e eu queria tanto ter gravado essa mensagem, mas a gente não sabe, né? Eu estava ali ouvindo a mensagem dele, depois eu falei, e eu pensava, um dia eu vou pedir para ele essa mensagem, porque eu achei muito legal, assim, a forma como ele explanou, né? As obras da carne e os frutos do Espírito. As obras da carne é uma coisa que é produzida, que você faz força, né? Mas os frutos do Espírito é uma consequência da sua permanência na videira, né? Então, não é você que produz aquilo, é o Espírito Santo. Eu achei lindo a forma como ele colocou, né? Da gente experimentar essa vivência no Espírito Santo. Vamos ver, então, os frutos do Espírito. Gálatas 5, de 22 a 23. Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, se você está obedecendo ao Espírito Santo, você não vai ser dominado pela sua carne, pelos desejos da carne. Você vai estar, então, experimentando esse fruir dos frutos do Espírito, que são como se fossem consequências, né? De você estar no Espírito Santo, né? Vivendo no Espírito Santo. Lê para mim também o versículo 25, que a gente não leu lá em cima, né? 25. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Tá? E aí também é um verbo contínuo, assim, tá? Não é um momento só, mas a gente está sempre, né,
está sempre sendo dirigido, sempre se submetendo, obedecendo ao Espírito Santo. Tá? Então, é uma entrega diária, né? Se a gente não obedecer ao Espírito Santo, né? Se a gente, vamos dizer, o extinguir, o apagar, ou entristecer, né? Então, ele vai sair da nossa vida. A gente não precisa ficar, vamos dizer assim, sempre querendo que ele nos encha, mas se você o entristecer, você vai afastá-lo da sua vida, né? Aí vai precisar novamente voltar, tá? Então, vamos ver essa passagem aí, de 1 Tessalonicenses 5:19. 1 Tessalonicenses 5:19. Não apaguem o espírito. Só isso? Só. Então, não apague o espírito, porque a gente pode, então, apagar, né? A gente pode impedir da ação do Espírito Santo na nossa vida, né? Porque ele nos respeita. Não é que nem os demônios, né? Eu falo assim, a possessão demoníaca, ele vem sem pedir autorização. Mas o Espírito Santo é cavalheiro, educado, ele só vai entrar na sua vida, ele só vai te encher quando você deixar, né? Quando você abrir. Efésios 4:30. Efésios 4:30. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Tá? Então, a gente pode, as pessoas falam, se a gente entristecer o Espírito Santo, ele vai sair da nossa vida. Né? Como a gente entristece o Espírito Santo? Aí o pessoal fala assim, a gente não sabe nem qual é o pecado que vai afastar o Espírito de nós. Por quê? Quem convence a nossa vida do pecado? É o Espírito Santo. Se ele está apagado e se ele está entristecido, né, ele não vai estar lá te convencendo do pecado. Então, ele falou assim, não tem como a gente descobrir como nós podemos entristecer o Espírito Santo. Mas a gente sabe que ele viveu uma vida longe de Deus, né? Não tem, e quando a gente entristece, ele intercede por nós ainda, né? Com gemidos inexprimíveis. Romanos 8:26. Romanos 8:26. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Uhum. Então, ele está intercedendo para que a gente possa estar vivendo de uma forma que agrade a Deus, né? Resistindo aos desejos da carne. Romanos 8:13-14. Romanos 8:13-14. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito Santo fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Acabou? São guiados pelo Espírito? Então, se você ser guiado pelo Espírito, então você vai mortificar os feitos do seu corpo, né? Assim, os desejos da carne e dos pecados. Simeão, não sei se você lembra daquele velho que ele morava em Jerusalém e ele tinha essa esperança de encontrar com Jesus, né? E quando ele chegou no templo, né, ele foi inspirado pelo Espírito Santo, e aí ele foi ao templo e teve esse encontro com Jesus. Lucas 2:22-23. Lucas 2:22-23. Contemplando-se o templo, a purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor.
como está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. Tá? Então, José e Maria foram cumprir aquilo que a lei exigia, né? E aí, não fala bem do encontro, né, de Simeão, mas ele encontrou com Jesus, que ele tinha esse desejo muito grande, né? E tanto que ele fala que, pelo fato de já ter visto Jesus, ele podia até morrer, porque, né, conseguiu ver o Messias. Só pelo Espírito Santo para ele reconhecer, né? Jesus era bebê naquela época, né? E ainda não tinha feito os feitos, vamos dizer assim, para as pessoas entenderem. Ali foi uma revelação mesmo do Espírito Santo para Simeão. Da mesma forma como a Isabel, né? Quando o nenezinho, né, o João Batista na barriga mexeu ali, quando Jesus chegou, quando a Maria falou, né? Tipo, oi, o nenezinho dentro da barriga se comunicou com o nenezinho na barriga da outra, né? Coisa do espírito, né? A gente fala, não é uma coisa que dá para se explicar humanamente falando, né? Filipe também teve essa experiência de ser guiado pelo Espírito Santo, então ele obedeceu e foi levado até o deserto para poder fazer a evangelização, né? Ele falou da palavra de Deus, que afinal o oficial lá da rainha dos etíopes, né, estava lendo uma passagem de Isaías e o Espírito Santo levou ele a conduzir do lado da carruagem e explicar a palavra, né, para esse oficial, e ele, na mesma hora, ouvindo, aceitou e quis ser batizado, né? Então, isso é obra do Espírito Santo, tanto na vida desse oficial como na vida do Filipe. Então, vamos ver lá, Atos 8, 26 a 29. Atos 8, 26 a 29. Um anjo do Senhor disse a Felipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce desde Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha de Etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. E, de volta para casa, sentado em uma carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Felipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a. Tá? Então, é maravilhoso quando a gente permite, né, essa direção do Espírito Santo na nossa vida e ser guiado pelo Espírito Santo. Hoje, eu acredito que o Espírito Santo continua agindo, mas muitas vezes a gente não está percebendo, né, que é a ação do Espírito Santo. Às vezes a gente acha que é uma coisa que foi natural, mas depois se você pensar bem, fala, nossa, só pode ser do Espírito, né? Não é uma coisa minha, não, né? É direção do Espírito. Então, é muito bom quando a gente obedece e é guiado e dirigido pelo Espírito Santo. Então, Pedro também foi guiado pelo Espírito Santo para ir até a casa do Cornélio, que não era judeu, e pela cultura judaica, Pedro não poderia ter ido lá. Era proibido para um judeu entrar na casa de um gentil. Mas ele não foi pela vontade dele, ele foi obedecendo ao Espírito Santo. Então, Atos 11, 12. Atos 11, 12. O Espírito me disse que não hesitasse em ir com eles. Estes 6 irmãos também foram comigo, e entramos na casa de um certo homem. Teve um trabalhar de Deus, né? Lembra que antes Pedro teve aquela visão lá, daquelas comidas descendo, as comidas que era proibido, e o anjo falou para comer, né? Então, Deus estava preparando Pedro para ele entender que essa
boas novas era para todas as criaturas, não era só para o povo judeu, né? Eles achavam que era só um governo terreno, né? Mas o propósito de Deus era para toda a terra, né? Para todas as nações. Nós, então, quando estamos plenos do Espírito Santo, nós recebemos a graça totalmente, né? Plenamente, tá? O homem costuma viver segundo aquilo que ele tem no seu coração. Se o seu coração estiver cheio de pensamentos impuros, então ele vai praticar as coisas erradas, né? Como o adultério, tá? Então, vamos ver lá, 2 Pedro 2, versículos 13 a 14. 2 Pedro 2, 13 a 14. Eles receberão retribuição pela injustiça que causaram. Consideram prazer entregar-se à devassidão em plena luz do dia. São nódoas e manchas, regalando-se em seus prazeres quando participam das festas de vocês. Tendo os olhos cheios de adultério, nunca param de pecar, iludem instáveis e têm o coração exercitado na ganância. Malditos. Uhum. Então, não é só a questão dessa impureza, né, vamos dizer, sexual, assim, né, do adultério, mas também de você, se você ter o amor ao dinheiro, você pode ser como Judas, né, trair por causa do dinheiro. Se você tiver um ciúmes no seu coração, você vai poder matar por causa da mesma forma como Caim matou seu irmão, né, Abel, pela inveja, pelos ciúmes. Vamos ver lá, Judas 11 e Gênesis 4, de 5 a 8. Judas 1:11. Ai deles, pois seguiram o caminho de Caim, buscando lucro, caíram no erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Corá. Uhum. Então, já tem os dois ali, né? Porque a rebeldia ali foi a tribo lá, né? A família de Coré, né? Corá, né? Que não queria se sujeitar à liderança de Josué, né? E, então, se seu coração está cheio dessas coisas, você vai agir conforme isso, né? Pode ler ali em Gênesis. Gênesis Não, você já 4. leu? Não, Não, né? eu não sei de onde Gênesis cabe. 4, 5 a 8. Esse daí é o de Caim. Eu li Judas. Eu vou ler. Judas 1:11. Não sei de onde você viu Judas 1:11. É Judas 11 só. Mas É que só, Judas não tem é que 11. só tem um capítulo É? só. Então, Porra, você está querendo criar mais Bíblia? não, Judas não, deixa pra lá. É que o Judas só tem um livro mesmo, um capítulo, só tem um capítulo, então Tem muito o que ali é falar, tudo fica versículo. quietinho. Deixa o Judas lá. Vamos lá, Deixa Gênesis Judas. Gênesis. 4, de 5 a 8. Mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e seu rosto se transformou. O Senhor disse a Caim: Por que você está furioso? Por que se transformou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão, Abel: Vamos para o campo. Quando estava lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. É triste, né? A gente pensar assim, né? Eles eram irmãos, mas a gente sabe, né? Que tem essas invejas, né? E ele sentiu rejeitado, né, por Deus. Mas o erro estava nele, não era do Abel. Não era problema do Abel, né? Mas ele matou por causa da inveja, dos ciúmes. A rebeldia de Coré, então vamos ver lá, Números 16, 1 a 3, e depois versículos 31 a 35. Números 16, de 1 a 3. Corá, filho de Zar, neto de Coate, bisneto de Levi,
reuniu Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e On, filho de Pelete, todos da tribo de Ruben. E eles se insurgiram contra Moisés. Com eles estavam 250 israelitas, líderes bem conhecidos na comunidade e que haviam sido nomeados membros do concílio. Eles ajuntaram contra Moisés e Arão e lhes disseram: Basta, a assembleia toda é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Então, por que vocês se colocam acima da assembleia do Senhor? Agora 31 a 35. Espera lá. (31 a 35). Assim que Moisés acabou de dizer tudo isso, o chão debaixo deles fendeu-se e a terra abriu a sua boca e os engoliu juntamente com suas famílias, com todos os seguidores de Corá e com todos os bens. Desceram vivos à sepultura com tudo o que possuíam. A terra fechou sobre eles e pereceram, desaparecendo no meio da assembleia. Diante dos seus gritos, todos os israelitas ao redor fugiram gritando: A terra vai nos engolir também. Então veio o fogo da parte do Senhor e consumiu os 250 que ofereciam incenso. Ali foi um julgamento divino, né? Que aconteceu de acordo com a rebeldia. Eles achavam que Moisés não era um líder, não reconhecia, né, a liderança de Moisés e se rebelaram, porque eles achavam que eles também tinham o mesmo direito, que eles tinham a mesma autoridade, né? Não reconheciam o chamado de Deus na vida de Moisés. E foi julgado, e a terra abriu e eles, né, morreram todos lá, foi engolido pela terra, e fala ali até do fogo, né? Então, se a gente pensar, 200 é muita gente, né? É claro que tinha todas as tribos lá, então tinham milhares de pessoas, mas 200 pessoas de uma vez só serem enterrado, né, serem engolido pela terra, é um buracão, hein? Mas a gente vê aqui, então, do domínio da carne, né? A gente pode ter resultados de pecado, e também da plenitude do Espírito, a gente tem resultados dos frutos do Espírito. Né? Então, se você está cheio do Espírito Santo, você vai querer compartilhar as coisas que é do Espírito. Né? A sua vida com Cristo, o amor, o perdão, né? A paz, a paciência. Então, quando a gente vê que a gente... Eu também, quando veio aquele... eu estava contando para o Dini no domingo, eu não contei para a Beth, mas fiquei nervosa com o carinha do ABC, não, o que é? AVCB? AVCB. AVCB. Não é nem... Era o jeito que ele falou, entendeu? Mas é aquilo que a gente fala, se a gente tem que estar mesmo, né, com a graça do Espírito, porque é fácil, é fácil a carne querer se manifestar, né, na nossa vida. E eu sempre falo, a gente brincava, não sei se era no seminário que eu via isso, assim, cair da cruz, né? Cair da cruz, a gente sai da cruz e entra na carne. Ai, ai. Mas a gente tem que buscar nessa plenitude do Espírito Santo. Então, o Moody, ele dizia que para a gente ser pleno do Espírito Santo, a gente tem que experimentar ser pleno, cheio da palavra de Deus. Né? A palavra de Deus vai nos encher para sermos plenos do Espírito Santo. Tá? Ali no Efésios fala do poder, né? Que é essa graça que é manifestada na nossa vida, nos dá poder para viver, né? Então vamos ver lá, Efésios 3:16 e depois 6:10.
Efésios 3,16. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, eles o fortaleçam no íntimo do seu poder, por meio do seu Espírito. Efésios 6,10. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Uhum. Então, Paulo, ele entendia essa luta, né, essa batalha que a gente tem com a carne, com o pecado, com a natureza pecaminosa e o Espírito Santo, né, e a vida no Espírito. Então, mas ele diz que podemos ser fortalecidos pelo Espírito Santo para vivermos essa plenitude do Espírito Santo, né, nas nossas vidas, tá? Efésios 5, 18 a 21. Efésios 5, 18 a 21. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus, Pai, por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeite-se uns aos outros com temor a Cristo. Então, essa passagem fala muito claramente como é viver cheio do Espírito Santo, tá? Então, ser cheio do Espírito Santo é estarmos vivendo em obediência, né, ao Espírito, estarmos cheios da graça do Espírito, experimentarmos, a gente vê o resultado disso na nossa vida, que é no versículo 19, vamos estar entoando cânticos, louvor a Deus, com salmos, né, e no coração, né, com gratidão no nosso coração. Tá? Então, ali a gente vai estar oferecendo esse culto, esse louvor, né, para Deus, contínuo para Deus. Tá? E versículo 20, tendo corações gratos, né? E 21 fala de, além disso, se sujeitar uns aos outros. Para a gente se sujeitar ao nosso irmão, humanamente falando, não é muito agradável. Muitas vezes a gente não quer, né, se sujeitar ao outro, né? Mas pelo Espírito Santo a gente tem prazer. A gente não quer, por exemplo, ter a razão, né? Não quer ser. Mas se você está cheio do Espírito Santo, você vai se submeter à vontade da outra pessoa também, não à sua vontade. Tá? Mesmo que às vezes a pessoa pensa diferente, né? Ou mesmo que não seja do jeito que você pensa. Então, somente pelo Espírito Santo é que ele nos capacita, né, a termos essa vida de louvor, de gratidão e de se sujeitar ao outro. Tá? Uma vida cheia do Espírito Santo é uma vida de satisfação, alegria e gratidão. Quando Deus criou o mundo, ele viu tudo que ele fez e ele disse que tudo era bom, né? E Deus estava contente com tudo que tinha sido criado. Então, o mundo foi criado para que Adão pudesse ter toda satisfação, alegria, felicidade e essa atitude de gratidão, né? Então, Deus criou o Jardim do Éden, entregou para o homem para que ele dominasse e governasse sobre o jardim. O jardim era bonito, era abundante, era perfeito, né? Mas, por causa do pecado, o homem caiu e se tornou infeliz, né? A terra foi amaldiçoada e, então, veio o sofrimento, fala ali que a mulher ia ter dores de parto, né? E o homem ia ter que trabalhar. Acabou a mamata. Agora não vai mais viver dos frutos, vai ter que produzir. E vai ser difícil, não vai ser fácil, não. Né? Vamos aí arar a terra, agora não vai. Antes era tudo abundante, era tudo, né?
assim, não precisava desse esforço. Depois do pecado veio tudo isso, todas as desgraças, né? E, e aí, então, começou a reinar na humanidade a ansiedade, o medo, o temor da morte, o sofrimento, o desespero, a insatisfação, né? Mas, se você viver pleno do Espírito Santo, você consegue recuperar toda essa alegria, né? Então, vamos ver lá, 1 Tessalonicenses 5,16. 1 Tessalonicenses 5,16. Alegrem-se sempre. Alegre-se sempre. No Espírito, nós podemos estar sempre alegres. Não é boba alegre, tá? Mas é alegres. Então, qualquer coisa. Filipenses 4:4. Filipenses 4:4. Alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Tá? Então, estar no Senhor, estar pleno do Espírito Santo é viver feliz, é viver na alegria. É uma alegria que está acima das tribulações. Vamos ver lá, Romanos 5, de 2 a 5. Romanos 5, de 2 a 5. Por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. Tá? Então, tem essa alegria, o gozo, né? Mesmo nas tribulações. 2 Coríntios 12, 9. Mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Tá? Então, a gente não gosta de ser fraco, né? Mas Paulo disse que assim ele pode experimentar, né, o poder de Deus na fraqueza. Então, estarmos plenos do Espírito Santo é suportar as aflições e ter alegria, né? Ter alegria, mesmo quando a situação está ruim. Filipenses 4, de 11 a 13. Filipenses 4, de 11 a 13. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, se estamos plenos do Espírito Santo, a gente vai viver contente, mesmo tendo ou mesmo não tendo, né? Mesmo estar feliz ou em dificuldades, em sofrimento, consegue viver contente em toda situação. Romanos 14, 17. Romanos 14, 17. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Tá? Então, uma vida cheia do Espírito Santo é experimentar essa vida de justiça, vida de paz e alegria, né? Então, mesmo que não tenha tudo que você precisa, né? Mas você pode estar vivendo tranquilamente e feliz, né? Que a gente possa estar experimentando cada dia mais, né, essa vida no Espírito, ser cheios do Espírito, ser embriagados pelo Espírito, para que a gente possa frutificar, né, os frutos do Espírito Santo. Ok?
É isso. Se vocês quiserem comentar alguma coisa. Na verdade, eu tenho uma pergunta. Às Ah, vezes, Deus te dá um dom, ah, tá? Esse dom, você exercita, mas você exercita o quê? No caso, quando você exercita, tem a presença, envolve a presença do Espírito Santo, né? uhum, Tá? sim, Que aí ele vai se manifestando e vai é, te permitindo cada vez mais, assim, desse dom você desenvolver e, às vezes, evangelizar. uhum, Tá? sim. E é, a plenitude, hum, como que eu posso dizer? Nem sempre os dons refletem a plenitude do Espírito Santo, tá? Às vezes, não. Quando você está pleno, sempre se manifesta o Espírito Santo, porque você está pleno, né? Mas os dons ele pode dar para quem está mais ou menos assim, né? Aquele crente mais ou menos, né? Ele pode receber um dom, Da tá? mesma Se a forma gente- que você possa ter o dom e, ao tempo, vamos dizer, numa linguagem, esse dom, você não exercitar, ele esfriar. E você tá mais suscetível às tentações. Tipo assim, vai, você tem Pode um... ser, Pode ser. pode ser, pode ser. Porque a gente fala assim, a gente não recebe o dom por merecimento, porque a gente está firme ou não. A gente recebe o dom porque Deus que quer. Ele dá, é um dom, é presente, né? Então, ele dá para quem ele quiser, o que ele quiser, né? Apesar de Paulo falar para a gente escolher com zelo os melhores dons, eu acho que ele não quis dizer assim, aquilo que a gente escolher é que Deus vai dar, entendeu? Ele quis dizer assim, tem dons que eu acho que são necessários para o desenvolvimento a edificação da igreja, do corpo de Cristo. Mas tem dons que é para edificação pessoal, como o dom de línguas, né? As línguas estranhas. Ali quem se é edificado é somente nosso espírito, nem a nossa mente, a gente não tem consciência daquilo, se eu não sei que Deus te dá o dom de interpretação, né, da língua. Mas, assim, nem sempre a manifestação dos dons quer dizer que você está andando intimamente com Deus, tá? Então, é isso mesmo. Mas todo mundo que está pleno do Espírito Santo vai ter manifestações dos dons também, dos dons e dos frutos, né, principalmente, dos frutos do Espírito, que é o mais, eu penso que que a gente tem que almejar mais, né, que a gente que tem esse relacionamento com o Espírito Santo para que os frutos se manifestem, né, mais do que os dons. Os dons é para a edificação mesmo da igreja, ou por alguma intenção, né, por exemplo, ele te dá uma intrepidez, uma ousadia para pregar o evangelho, ele te dá revelação, ele te dá o dom de cura, ele te dá, né, tudo aqueles dom lá de fé, né, não sei, mas é isso mesmo. Então, o dom pode ser para qualquer pessoa que Deus quiser dar, né? Não quer dizer necessariamente que a pessoa está vivendo uma intimidade com Deus. A gente fica assim, mas como assim, né? Aquela pessoa nem é muito firme, né? Tem gente que fala isso, né? Mas dom é Deus que dá. Ele escolhe para quem ele quiser dar. Ele dá para quem ele quiser, né? Então, a pessoa estando firme ou não. Você pode até pensar que é uma injustiça, mas o Deus é amor, né? Ele dá porque ele quer dar. Ele ama todos, né? Ele não ama o pecado, mas ama cada pessoa, né? O pecador. Tá? Nesses casos, eu penso assim, né, que Deus capacita, indiferente do teu fervor, mas para cada momento ele te capacita, de acordo com a necessidade. Ou não. Eu acho assim também que eu não sei se eu não chego a dizer que seria dons. Eu não acho que uma pessoa não cristã receberia uns dons. Tem pastores aí que pensam que pode, entendeu? Uhum. Talvez pode, eu não sei também, né?
eu acho um pouco difícil, mas eu penso que Deus pode usar uma pessoa não cristã, Uma mesmo transformação. que... não, mas ele pode usar, porque fala, ele usou uma mula, né? É. Ele usou uma mula para fazer o que ele queria, a mula estava entendendo mais o plano de Deus do que o profeta, e por que Deus não pode usar um jumento? Não, estou brincando, uma pessoa não cristã, né? Deus pode usar, mas eu ainda fico meio reticente de pensar que a pessoa pode receber um dom, entendeu? Eu acho que somente quem é uma nova criatura é que vai receber os dons do Espírito. Mas aqueles gentios, mas eles creram, por isso que eles receberam do Espírito. Por isso que eu acho que quem é incrédulo não recebe dons, né? Ele pode ser usado por Deus, mas receber dons é só aqueles que estão com Cristo, que é a nova criatura, né? Tá? Mas essa é uma pergunta muito boa, porque tem gente que fala, né? Como assim? Essa pessoa que nem é muito firme com Deus, né? Ele pode receber um dom do Espírito Santo, né? Mesmo que esteja meio frio assim. Mas se é novo convertido não necessariamente, né? Às vezes até aqueles que são antigos são frios, né? Pode estar frio. E então, mas Deus pode dar sim dons para quem Ele quiser, né? Não é merecimento. Ah, mais alguma colocação? Então vamos orar. Senhor, te agradecemos por esse tempo, por ver a tua misericórdia e a graça, ó Deus, de poder caminhar junto com teu Espírito e sermos ensinados, e sermos dirigidos, e sermos transformados pelo teu Santo Espírito. Pedimos que o Senhor continue nos dando sensibilidade, continue nos dando fé, e que a gente possa estar obedecendo e cumprindo com os teus mandamentos, Pai. Queremos ser cheios mesmo do Espírito Santo para ver, ó Deus, que outras pessoas também possam te conhecer. Então, peço pela vida do Vini, da Beth, toda a igreja, ó Deus, possa estar experimentando cada dia mais, sermos cheios do Espírito Santo. É o que eu peço e agradeço, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu falei que ia perguntar, até hoje eu não perguntei, né, lá no grupo do WhatsApp. Acabo esquecendo que o começo da semana eu sou meio ocupada Mas e quem que acabo ia de esquecendo. quarta de manhã? Hã? E quem que ia na reunião de oração?